né? Sim. E eu te dou exemplo, só para fechar, sei que minha resposta tá longa já. Não, mas eu gostei disso aí, que eu já tô pensando aqui se isso encontra eco na esquerda, cara. Alguém da esquerda pode... Porque tem gente da esquerda que critica muito as emendas, né? Sim, sim, sim. E isso tem eco em alguém da esquerda? Cara, eu acho que pode ter votos ali no PSB e no PDT. Tá. O PT não, porque o PT, as medidas que ele defende quando é governo, ele não defende quando é oposição, né? Tá certo, tá certo. Então, Tá certo. tanto que agora, quando é governo, alguns aumentos de despesa obrigatória que eles defendiam no governo Bolsonaro passaram a não defender Sim, mais. Não, sim. quero que o Lula indique esse orçamento. Mas, enfim. Que eu tava falando mesmo? De dois elementos que eu A ia colocar? comunicação do Renan Santos no Planalto. Dois exemplos de opinião pública empurrando o parlamento ladeira acima. Como é que eu consigo aprovar coisas sendo um voto só? Como é que eu consigo fazer coisas andar sendo um voto só? Um dos instrumentos é trabalhar a opinião pública. Eu só consegui, para você apresentar uma proposta de emenda à Constituição sendo deputado, você precisa de 171 assinaturas. Sim. Eu só consegui apresentar a minha PEC antiprivilégio para acabar com o super salário de deputado, senador, juiz e promotor por fazer campanha pública em rede social e da galera começar, não é só o meu apoiador, meu militante, isso chega em outras pessoas que enchem o saco de outros deputados, de outros partidos, em outros estados para ele assinar. E eu consegui protocolar. A PEC para reduzir IPVA no máximo 1% do valor venal do veículo. 220 assinaturas em 3 semanas. Por causa de campanha em rede social, eu sou um. Renan, na tua Eu nem conheço o 220. Aí, o Flávio Dino tá contigo nisso aí, né, cara? Ele tá na... Pior que não, porque o Flávio Dino é outra linha. Tá. O Flávio Dino nunca entrou, e ainda bem que não entrou porque não é papel de ministro supremo, Sim. em questão de qual que é a parcela da emenda que vem de onde. Ele entrou num ponto que eu concordo em partes, porque eu seria mais radical do que ele. Tá. De transparência de emendas de orçamento secreto, né? Que ele fala o seguinte, olha, tem essas indicações dessas emendas de comissão, que a gente não sabe quem indicou, para onde vai e tal. Eu preciso, no mínimo, de uma autoria. Preciso, no mínimo, de saber alguém que se responsabilize por essa emenda dentro do Congresso e de um plano de trabalho para qual que é a obra que vai ser executada nesse orçamento que está sendo enviado. Qual que é o problema do orçamento secreto, apesar da decisão do Flávio Dino? Na decisão do Flávio Dino, basta um líder de um partido assinar que tem autoria. Mas quem indicou foi o líder do partido? Não foi. Aquilo é distribuído entre bancadas. Então eu não sei individualmente quem é que mandou mesmo para cada lugar. Sim. E o outro ponto, porque a principal pergunta, por que aquela emenda foi paga? Que é porque o cara vendeu voto pro governo. Perfeito. Então, essa emenda é inconstitucional. O que o Flávio Dino deveria ter feito não é tentar aumentar a transparência, é derrubar, falar, ó, isso aqui é zero. Isso aqui tá incompatível com a Constituição. A maioria do Congresso é a favor, então não interessa. Tá? E esse é o papel do Supremo. Aí sim não seria uma intervenção indevida no Congresso. Seria o Supremo defender a Constituição. Ó, Congresso, o que você tá fazendo é abuso. Né? Eu preciso saber por que você tá recebendo, né? Quem é o deputado que está indicando? Não quero o nome do líder do seu partido. O nome do líder do seu partido eu vejo no site da Câmara. Quero saber, você está indicando para qual prefeitura, com qual projeto e a título de quê? Você está recebendo essa emenda por qual razão? Foi votada na comissão por qual razão? Porque aí, venda de voto institucional por parte do executivo não pode ter. Com falta de transparência, menos ainda. Então ele tinha que dar uma canetada e declarar tudo inconstitucional e derrubar tudo. E no que se refere aos penduricalhos, cara, dos promotores e juízes? Isso é a minha maior briga. Eu sei, mas o Flávio Dino, nisso aí, também me parece que ele está sinalizando nesse sentido, é só tá me enganando. Qual é a... Então, a decisão do Supremo é de permitir o supersalário e de permitir penduricalho. Só que um teto de 70%. Eu falo, pô, gente, 70%, você ganha 46 mil reais. A decisão do Supremo disse que você pode ganhar até 70% mais do que 46 mil reais. Então, gente, pô, tá quase chegando em 100 mil reais essa brincadeira aí, né? Mas naquele ambiente de 220 mil reais já é um pouquinho melhor, né? Óbvio que é melhor do que a gente tem hoje. Certo. Mas assim, o certo, que é a minha proposta de emenda à Constituição, é nada acima do teto. Você quer ser reembolsado por um gasto em função do seu cargo? Apresenta a nota fiscal
Você paga primeiro, depois você é reembolsado. Uma indenização porque você acumula a vara por causa de acervo processual, por causa de excesso de trabalho, zero. Não, esquece. Isso aí não é... Você não teve que uma viagem para uma vara distante em função do seu cargo. Não, isso aí aumenta o salário. Tem um diretor de fórum também, que em alguns estados é mais X mil reais. Eles vão... Se for para ter bônus, beleza, vai juntando bônus até... E eu defendo até que digamos assim... o teto do presidente da República, dos ministros supremos, nem possa ser o mesmo de desembargadores, de governadores, de juízes. De governador já não é, mas desembargador, de juiz, de promotores. Porque não faz sentido o presidente da República ter o mesmo salário de um juiz de primeira instância. O salário precisa ser compatível com o seu nível de responsabilidade. Evidente. Não faz sentido o presidente da República ter o mesmo salário que um desembargador, que um promotor, que um procurador. O nível de responsabilidade é muito maior. Então, assim, nem o teto eu acho que deveria receber. Então, mas hoje nem isso, né? Hoje a média, mais de 8 mil juízes recebem mais que 100 mil reais por mês, que é mais do que o dobro do teto constitucional. Então, isso é o que mais me indigna e por duas razões. Primeiro, porque é grotesco num país tão miserável, porque a gente não está num país pobre. Eu, depois de viajar ao Brasil, para as regiões mais pobres, eu falo assim, nós somos um país miserável, nós somos um país pobre, nós somos um país miserável, o Brasil é um país miserável. E que ficou muito para trás, não é no mundo desenvolvido, é dos nossos pares nos últimos anos, né? A cada 40 anos atrás, Pimentel, cada 8 reais que um chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Cada 8 reais que o chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Hoje o brasileiro ganha menos que o chinês. Então, assim, isso é grotesco, isso é bizarro, né? Vietnã, o aluno mais pobre do Vietnã, da pior escola do Vietnã, ele tem a mesma nota que um aluno de uma escola que custa 15 mil reais por mês em São Paulo. Em matemática, no PISA, no ensino médio. A mesma... Isso é... Assim, não existe adjetivo para descrever isso. É vergonhoso, pô. Então... É vergonhoso. E Kim, uma outra questão aqui, bem... É polêmica também, cara. Você falou que a PF não aceitou aí a delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro, e você falou, olha, não porque a PF quer ajudar, porque ela pode estar pouca coisa importante ali. E eu acho legal. O André Mendonça é o ministro do caso. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro. Os brasileiros estão confiando muito nele e estão acreditando na independência dele. Tu tá tendo essa fé, cara, que ele vai ser o condutor disso de uma forma muito transparente, cara? Eu diria pra você que eu tô 50-50, tá? O que já é melhor do que a minha expectativa em muito ministro, né? Sim. Se fosse outro, acho que qualquer um seria menor do que eu achar que tem 50% de chance das coisas avançarem, né? Até agora eu acho, primeiro, que na operação no inquérito do INSS, ele tem autorizado operações que mexem ali com grandes atores da classe política. Com né? coragem. Então, no caso do Lulinha, né, isso avançou bastante, principalmente na CPMI, que ele é até um pouco também triste a gente ter que comemorar um ministro cumprir a lei, né? Sim. Mas ele fez a lei ser cumprida na CPMI do INSS, a gente conseguiu chegar no Lulinha, na mesada de 300 mil reais que ele recebia do Careca, na Roberta Luxinger, que teve até um depoimento recente. Agora, tenho reservas também, chegou no Everton Rocha, permitiu a busca e apreensão com o senador do PDT do Maranhão. Agora, teve decisões ruins também. Várias vezes, quando caem habeas corpus com ele permitia que a testemunha não fosse para a CPMI, né? Isso é péssimo. Isso seria... Se isso vira jurisprudência geral, acaba com o CPMI, né? Porque você não pode... Se a testemunha, alegando que tem status de investigado em outra investigação, tem o direito de não ir para a CPI, o que sobrou para a CPI fazer? A principal atividade de reuniões ordinárias de CPI é escutar. Aí, claro, você aprova busca e apreensão, quebra de sigilo, etc., mas para utilizar como fundamento para depois questionar a pessoa e fazer o relatório final, né? Então, decisão ruim. Outra que eu acho que ele tem a oportunidade ainda de acertar, mas ele está demorando muito. Eu impetrei o mandato de segurança para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a instalar a CPMI do Banco Master, Sim. que é um direito constitucional da minoria parlamentar.
caiu com o André Mendonça. Está com ele já há algum tempo. Ele já deveria ter concedido, porque 2 sessões do Congresso já se passaram. E o Davi deveria ter lido na primeira. Ainda tem alguma esperança de que ele dê essa ordem e aí seja instalada essa CPMI. Mas eu diria para você de que eu tenho 50% de fé e que ele tem a chance de, pelo menos na nova república, ser o ministro mais importante do Supremo Tribunal Federal, porque ele está com 2 inquéritos que são capazes de chegar nos seus próprios colegas, e aí também ele tem a oportunidade de fazer a investigação chegar no ministro Supremo pela primeira vez, desde 88 para cá. Vamos ver. Eu diria para você que é 50-50, porque ele teve decisões muito ruins, mas ao mesmo tempo ele, pelo menos no INSS, até agora, tem garantido o funcionamento da operação. Ele passou a ser nosso Joaquim Barbosa do Mensalão, né, cara? Calma. Calma. Ainda não. O Joaquim conduziu bem, firme e assim... Mas assim, a expectativa... Isso, ele pode. Sim. Ele pode. Agora, o que o Joaquim fez já é consolidado como uma demonstração muito grande de independência em relação ao presidente da República que indicou ele e de punição final, não do principal, né, que era o Lula, mas de vários dos principais, do Dirceu, do Genuíno, do Valdemar da Costa Neto indo pra cadeia. Né? E se Joaquim vier candidato à presidência, ele esvazia o Renan, cara? Não acho. Eu acho, primeiro, que o Joaquim, apesar da contribuição histórica dele no Mensalão, ele não tem um estofo político popular hoje para, por exemplo, vou falar pela minha geração, e hoje o Renan, qual que é a grande sustentação base do Renan? É quem tem entre 16 a 24 anos, né? Em que a gente está em primeiro lugar. A gente tem 35% de intenção de voto, mais do que o Lula, mais do que o Flávio Bolsonaro. É muito consolidado, né, cara? Muito consolidado. Essa geração não sabe quem é Joaquim Barbosa, né? Então começa aí, do nosso eleitorado base, né? Eu já vi Joaquim Barbosa, eu era criança. Geração Z ainda, uma abaixo da minha, já nem viu, né? Então eu não acho que essa ameaça, e mesmo para as outras gerações, ele tem 2 desafios, né? Primeiro, mostrar que, enquanto candidato, ele tem proposta e ele tem um programa que faça sentido ele ser candidato. E segundo, mostrar a viabilidade, que eu acho que, no caso do Renan, a gente já demonstrou ter a proposta, né? A gente tem demonstrado com muita competência, tanto que o nível de conhece e vota dele é o melhor de todos, né? Muito melhor que do Zema, do Caiado, do Flávio, do Lula, nem se fala. Então, o primeiro desafio a gente cumpriu, nós estamos começando a superar o segundo desafio da viabilidade. O Joaquim começaria a dar estaca zero nos 2, saindo por um partido pequeno, que é o mesmo caso do nosso. Então, sem nenhuma vantagem competitiva nesse sentido. Então, sinceramente, eu não acho que esvaziaria o Renan, não. E que a tua pré-candidatura ao governo de São Paulo, ela é verdadeira, viável, ou é palanque pro Renan, cara? Porque Tarcísio, ele é muito forte em São Paulo, mas muito forte, e apesar da tua crítica à segurança pública, muita gente entende a retirada da Cracolândia como uma vitória, a queda do índice de roubo também como uma vitória. É uma eleição muito difícil, mas eu nunca disputo eleição para perder, né? É difícil, é improvável, né? Tá. Agora, tem 3 avaliações aí. Primeiro, né? Difícil não é impossível. Sim. E eu tenho uma constatação muito grande de que o Tarcísio não deixou uma marca. Não há grandes queixas sobre a gestão do Tarcísio para o paulista de maneira geral, mas também não tem nenhuma grande satisfação. Não tem nada que o paulista fala, puta, votei, ele entregou esse negócio aqui que é do caralho. Não tem. Não tem na gestão. Não tem um Singapura, não tem uma rodovia. Não tem uma marca, não tem uma grande... Puta, ele continuou a obra de Tucano. Tá. E aí? Educação andou de lado igual de Tucano, né? Saúde teve a tabela SUS paulista, mas que não remunera por produtividade. Então, eu acho que aí é o fato de fazer um governo que é uma continuidade do PSDB e, ao mesmo tempo, ele próprio não ser uma figura que empolga, né? O Tarcísio não é um cara carismático, o Tarcísio não é um cara que inflama, o Tarcísio não é um cara incisivo, duro. Ele passou durante todo esse tempo sem grandes embates com a sua pequena oposição em São Paulo, e muito menos com Lula ou com o Supremo, que ele poderia ter muito bem se posicionado como governador. Então, acho que o primeiro ponto não é impossível, e nós já vimos eleições muito improváveis, né? Segundo ponto,
É importante sim, tanto para o Renan como para o partido, ter uma pré-candidatura no estado de São Paulo, que é o maior estado do país, né? E ter alguém na televisão, né, falando do número do partido, pedindo voto para deputado estadual, para deputado federal, e seria uma participação, na minha avaliação, impactante primeiro, porque seriam só 3 candidatos, né? Então teria mais tempo de debate, eu teria uma exposição de TV que eu nunca tive na minha vida. Eu tenho 80% de desconhecimento no estado de São Paulo, né? Então cada 10... Eu acho que você está se diminuindo, cara. Eu não estou me diminuindo. Teve meio pesquisa. milhão de votos, irmão. É pesquisa. É pesquisa. Meio milhão, Rodrigo, é 2,5%. Então, assim, no universo em que 20% das pessoas me conhecem, é muito possível ter 2,5%. Perfeito. Né? Então, é muito diferente a disputa, a briga para uma majoritária, a exposição do majoritário. Poderia reduzir esses 80% para 20%, porque todo mundo que vota para governador e que assiste debate ou vê qualquer corte de debate na internet teria contato comigo. Então, e nós vamos tomar uma decisão definitiva sobre a minha pré-candidatura no final de junho, né? Mas é mais provável que eu saia do que não saia. E aí, uma avaliação dessa da exposição do tempo de TV, de ser importante para o Renan, de pedir voto para os deputados e de aumentar minha projeção. E do outro ponto, a gente vai fazer uma avaliação de, se eu não sair deputado federal, quantos votos eu tiro da chapa. E o quanto eu consigo compensar pedindo voto na televisão como candidato a governador. E eu vou adicionar um ponto final para você, Rodrigo. Já disse para você que é mais provável que eu saia do que não saia. Sim. Mas ainda que eu não saia, a chance de nós termos um candidato a governador no estado de São Paulo é de 100%. Perfeito. Se não for eu, nós vamos encontrar alguém.